Shalom. Vamos continuar com as leis do judaísmo. Vamos falar agora um pouco sobre o Shabat. Nós vamos tentar, com a ajuda de Hashem, abençoado seja, dividir em 2 vídeos. O primeiro, que é o de hoje, vamos falar sobre o Shabat desde o começo até o final do Shabat. O segundo, vamos falar especificamente sobre os trabalhos proibidos da Torá. Eu vou ler uma apostila que eu escrevi há alguns anos atrás, mais ou menos 2014. Nós também já fizemos 2 vídeos sobre o Shabat, baseado num livro que tem aqui em casa. E pode ser que esteja algumas coisas diferentes, mas nós vamos nos basear agora nesse trabalho que a gente fez em 2014. Hashem, abençoado seja, disse a Moshe Rabbeinu que ele gostaria de dar um presente para o povo de Israel, o Shabat. O Talmud cita que o Shabat é 60 avos do Olam Abá, mundo vindouro. Respeito pelas leis do Shabat e o seu cumprimento pelo povo judeu demonstra a fé que o povo judeu tem em Hashem, abençoado seja, e nas leis que ele ordenou ao povo. Assim como Hashem, abençoado seja, criou no mundo 6 dias, e o 7º dia foi criado para o descanso, entre aspas. Dessa mesma maneira, Hashem, abençoado seja, ordena o homem de realizar o trabalho nos 6 dias e no 7º dia descansar. E assim o verso diz: os filhos de Israel guardarão o Shabat, realizando-o como uma aliança perpétua nas suas gerações entre mim e os filhos de Israel. É um sinal eterno, pois 6 dias fez Hashem os céus e a terra, e no 7º dia descansou e repousou. Êxodo 31. Outro aspecto do Shabat é o de lembrar a saída do Egito. Ou seja, lembrar como que o povo judeu saiu da escravidão para a liberdade. Aqui você vê claramente que existe uma ligação entre ser escravo, Eved, ser escravo, e não descansar no 7º dia. Não importa em que situação a pessoa se encontra, se ela é livre, ela poderá deixar do lado todo o trabalho que faz, que cria ou que se dedica, para cumprir o Shabat, como Hashem, abençoado seja, ordenou. Do contrário, a pessoa está escravizada. Imagina como acontece hoje que a pessoa, todos os dias, está no computador ou no iPhone, ou etc., tablet. Às vezes não consegue nem conversar com uma pessoa do lado sem ficar vendo o telefone celular. A gente vê que o negócio aqui está errado. O uso das coisas está errado. Aqui no Shabat é uma oportunidade da pessoa largar tudo. Dizer, eu não preciso nada disso. Eu quero só servir o meu Senhor, rezar para Ele, comer bem, dar atenção para minha família. Essa é uma pessoa livre. Do contrário, ela é escravo. Shabat não é apenas um descanso material, pois é um dia de crescimento espiritual, que a pessoa se desliga do dia a dia e se dedica a Hashem, abençoado seja. O Shabat não é um feriado escolar ou alguma coisa assim. Ele tem uma força de elevar a pessoa espiritualmente.
É uma oportunidade de ela pensar em coisas elevadas, sair um pouco da rotina do dia a dia, mas saber para onde está indo, se elevar e não passear ou coisas assim. Pode passear, mas com a intenção de também de olhar a natureza, engrandecer Hashem no coração, enfim, servir Hashem com amor e alegria. Vamos agora descrever o dia do Sabat, as alahot, as rezas, refeições, de forma que a pessoa possa saber como santificar esse dia. Véspera do Shabat. Durante toda a semana, a pessoa deverá pensar no Shabat, se preparar para o Shabat, verificar o que precisa comprar para as refeições, como se estivesse se preparando para receber um hóspede honrado. Na sexta-feira, a pessoa deve acordar cedo para ter tempo de preparar o Shabat, limpar a casa, preparar uma boa refeição, preparar a mesa, tomar banho, ir à mikvah, cortar as unhas, enfim, preparar tudo para que esse dia sagrado tudo para esse dia sagrado. Talmud cita que até mesmo grandes rabinos que tinham muitos serventes podiam ficar estudando o dia todo e não se preocupar em fazer nada na véspera do Shabat. Eles faziam questão de eles mesmos realizarem algum trabalho para a preparação do Shabat, preparo físico. Eles não se envergonhavam com isso, de estar trabalhando junto com os operários. Não, não. Esse aqui é a grandeza, servir a Hashem, mostrar para Hashem que estou me preparando para o Shabat. Os sábios recomendam que a pessoa entre no Shabat com fome. Por assim, ela terá maior prazer em comer a refeição. Portanto, é uma mitzvah, um comando, evitar de comer uma boa refeição na véspera do Shabat à tarde, para que a pessoa tenha vontade de comer a refeição do Shabat. A refeição leve, no entanto, é permitida até a entrada do Shabat, quando então é permitido comer e beber. Naturalmente, a pessoa tem que saber onde ela se situa. Tem pessoas que comem um pouquinho e já passou a fome completamente. Tem outras que comem e ainda tá com muita fome. Então, cada um sabe como deve fazer na véspera do Shabat para entrar no Shabat com um apetite, com vontade de comer. A pessoa não deve começar nenhum trabalho cerca de 2 horas e meia antes do pôr do sol, esquiar, exceto quando o trabalho está diretamente ligado com a preparação para o Shabat, ou quando ela sabe que é um trabalho rapidinho, por exemplo, costurar um botão na camisa. Isso aí tudo bem. É uma mitzvah, um comando de a pessoa tomar um banho quente na véspera do Shabat. Ou pelo menos lavar a face, as mãos e os pés com água quente. É costume cortar as unhas e ir à mikvah. É uma mitzvah preparar uma boa comida para o Shabat. E a mitzvah também de provar a comida para saber se ela está boa. É mitzvah verificar se nas roupas do Shabat se encontram objetos que não devem ser tocados no Shabat, como por exemplo dinheiro, moedas. Logo mais, com a ajuda de Hashem, a gente vai ver que isso é mukse, é algo que você deixa de lado para não tocar no Shabat. Em locais onde não se pode carregar objetos, deve-se retirar tudo dos bolsos. Nós veremos também que no Shabat é proibido sair da tua casa para a rua, de um local que é só teu, para um local que é público, carregando alguma coisa. Então, tem que a pessoa
verificar se na roupa que ela está usando no Shabat ela está carregando alguma coisa. Às vezes esquece uma chave, esquece um dinheiro, uma moeda. É costume de não lavar as roupas na véspera do Shabat, para que a pessoa tenha mais tempo para se dedicar à preparação do Shabat. Naturalmente, em casos excepcionais, a pessoa pode, não tem jeito, não tem outra opção, fazer uma lavagem na máquina, que hoje é mais rápido, não vai atrapalhar o Shabat. É importante honrar o Shabat com roupas bonitas, limpas, diferentes das que a pessoa costuma usar durante a semana, até mesmo quando a pessoa se encontra só em sua casa. Como que a pessoa vai para uma festa? Ela quer botar uma roupa bonita, diferente, se sentir bem, se sentir bonita, alegre. Assim tem que receber o Shabat. Mesmo que ela esteja sozinha na casa. Ela está recebendo um hóspede dessa proporção, tem que se vestir bem. Acendimento das velas. Antes de iniciar o Shabat, acendemos as velas. A luz das velas trazem paz para o lar e cria um sentimento de tranquilidade. Com o acendimento das velas, nós honramos o Shabat e expressamos a sua importância. No Talmud está dito assim: disse Rav Huna, esse que é cuidadoso no acendimento das velas terá filhos sábios na Torá. Portanto, a pessoa deve escolher velas bonitas com candelabros bonitos. É importante acender as velas no local onde é feita a refeição do Shabat. O acendimento das velas é feito normalmente pela mulher, mas quando a mulher não estiver em casa, deve ser feito pelo homem. A mulher, ao pronunciar a bênção do acendimento das velas, recebe o Shabat, de acordo com os Ashkenazim. Sendo assim, ela não poderá mais realizar nenhum trabalho e até mesmo não poderá acender as velas após realizar a bênção das velas. Que ela recebe o Shabat, ela automaticamente está limitada aos trabalhos que podem ser feitos no Shabat. E um dos trabalhos que é proibido no Shabat é acender vela. Então, o que acontece? Ela fez a brachá e agora tem que acender as velas. Depois que ela fez a brachá, ela já recebeu o Shabat. Ela não pode mais acender a vela. Então, o que faz? Então, o procedimento é o seguinte: a pessoa primeiro acende as velas, a moça, a mulher, e não pronuncia nenhuma bênção. Acende. Depois ela cobre o rosto, como se não estivesse vendo a vela, e pronuncia a bênção. Só depois de pronunciar a bênção, aí ela usufrui da luz das velas, ao mirá-las. Então, é como se ela tivesse acendido as velas. Então, agora ela já tem velas do Shabat e pode fazer, certo? A bênção das velas é a seguinte: eu vou falar aqui o nome de Hashem, vou falar Hashem, não vou falar o nome como deve ser feito, está escrito no Sidur. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav sivanu leadlik ner shel Hanukkah. Abençoado Hashem, Rei do mundo, que nos santificou com a mitzvah e nos ordenou leadlik, acender as velas do Shabat. É costume de a mulher não apagar o fósforo após o acendimento das velas. Ela simplesmente coloca o fogo em um local seguro e o fogo apaga por si mesmo. Em caso de o fósforo apagar antes de se completar o acendimento das velas, ela não deve acendê-lo de novo em uma das velas que estão acesas, e sim deve acender um novo fósforo ou acender as outras velas diretamente das velas que estão acesas.
É costume nessa hora de a mulher pedir a Hashem, abençoado seja, que ela tenha filhos que seguem o caminho de Hashem, abençoado seja. Ou outros pedidos que forem necessários. É uma hora que o pedido da mulher é mais recebido. Então ela faz com muita intenção esses pedidos, ou de ter filhos que podem seguir o caminho de Hashem, ou outros pedidos necessários para ela. Após o acendimento das velas, a mulher recebe então o Shabat. Então ela tem que cumprir as leis desse santo dia. Normalmente, os horários de acendimento das velas são imprimidos em tabelas de acordo com o local. Normalmente, o acendimento das velas são 30 minutos antes do pôr do sol, Shekiah, mas isso depende também de cada local. Por exemplo, em Jerusalém são 40 minutos antes da Shekiah e aqui em Sfat são 30 minutos. Após o início do Shabat, é então proibido de beber ou comer até a hora do Kiddush. A pessoa agora não pode mais beber, nem água, nem nada, nem comer nada, até a hora do Kiddush, que é quando a pessoa volta da sinagoga, ela pronuncia alguns versos, então faz o Kiddush no vinho, e se não tiver vinho, faz no pão. A noite do Shabat. Antes de sairmos de casa para rezarmos a reza de Minha e Aravit no Bet Knesset, sinagoga, é uma mitzvah verificar nos bolsos da vestimenta se temos algum objeto que não pode ser carregado. Nós falamos sobre isso. Temos que saber que existe também a mitzvah de acrescentar um pouco do dia da véspera do Shabat ao Shabat. Ou seja, a pessoa deve receber o Shabat um pouco antes do início do pôr do sol. Não deixar para receber em cima da hora. Dá alguns minutos antes. Por exemplo, em muitos locais, os animais da véspera é feito 30 minutos antes do pôr do sol. E, portanto, a pessoa deverá receber o Shabat um pouco depois do acendimento das velas. As mulheres normalmente recebem o Shabat com o acendimento das velas. Ao chegar na sinagoga, a pessoa se prepara para a reza da Minha, que é a reza da tarde, que é feita antes do pôr do sol. Após a reza da Minha, é feita a reza do Aravit. Nessa reza, pronunciamos salmos conforme se encontra no Sidur. É costume de pronunciarmos a poesia do Lehadodi, que foi elaborada por um grande sábio da Torá em Sfat, Rabbi Shlomo Elkabetz, Zahon Tzadik Kadosh Verachá, de sagrada lembrança, que segundo o nosso costume é feita de pé. A reza de pé desse dia, a gente já viu em detalhes, é composta nessa noite de apenas 7 bênçãos, onde as 3 primeiras bênçãos e as 3 últimas bênçãos são iguais às outras noites. A bênção intermediária é uma bênção especial para a noite do Shabat. Após a reza, o Shelir Tzibur, é a pessoa que está rezando na frente, pronuncia uma repetição resumida da reza, conforme se encontra no Sidur. Nos preparamos então para retornarmos aos nossos lares. É recomendável que a pessoa vá direto da sinagoga para sua casa para logo realizar o Kiddush, que antecede a refeição da noite do Shabat. Kiddush da noite do Shabat. Está escrito na Torá: lembrai do dia do Shabat para santificá-lo. Êxodo 20. Esse verso aprendemos que é uma mitzvah da Torá de santificar o Shabat e lembrá-lo com palavras de louvor. Os sábios decretaram que devemos santificar o Shabat com vinho. Quando a pessoa chega em casa, a mesa já deverá estar preparada com uma toalha de mesa,
a garrafa do vinho, o copo do vinho, sal e o pão, a halot. O pão deverá estar coberto com uma cobertura. Essa cobertura visa lembrar o humano, que era comido no deserto e que vinha coberto em cima e embaixo por uma camada de orvalho. Uma outra razão de cobrir o pão é que na Torá o pão, trigo, é louvado antes do vinho. Porém, nós começamos a noite do Shabat abençoando e bebendo vinho. Portanto, cobrimos o pão nessa hora para que ele não se envergonhe. O copo do vinho deve ser lavado por dentro e por fora e não pode ter nenhuma fenda ou defeito. Ele deve ser enchido por completo e deverá conter uma quantidade de pelo menos 86 mililitros. A pessoa deve ter o cuidado de, em caso de alguém ter bebido do copo, de não completá-lo com o vinho da garrafa, e nem mesmo colocar o vinho do copo de volta na garrafa. Caso a pessoa querer aproveitar do que sobrou no copo e completá-lo para fazer o kiddush, ela então deverá adicionar um pouco do vinho da garrafa no copo. E depois, colocar de volta o vinho do copo na garrafa. E só depois disso ela poderá encher de volta o copo do vinho. Confunde um pouco, mas com o tempo a pessoa se acostuma. Kiddush é pronunciado normalmente pelo chefe da família. No Kiddush da noite é costume de todos os que se encontram na mesa ficarem em pé. A pessoa, antes de pronunciar o Kiddush, deve pegar o copo do Kiddush com as duas mãos, colocá-lo na sua mão direita e levá-lo acima da mesa pelo menos a medida de um tefar, que é aproximadamente 10 centímetros. Antes de pronunciar a palavra Vayehulu, é uma das palavras da Torá, do que agora vai ser falada no Kiddush, é costume mirar as velas do Shabat. Na hora que abençoa o vinho, é costume mirar o vinho do copo. Uma vez que os ouvintes também têm a obrigação de fazer o Kiddush, cada um tem a obrigação. É importante, então, que a pessoa que esteja fazendo o Kiddush intencione que o está fazendo por todos. Ele está representando todos aqui. E o mesmo deve ocorrer com os ouvintes, que devem intencionar que esse que está fazendo o Kiddush está fazendo por eles e devem prestar atenção no pronunciamento do Kiddush. Após a bênção do vinho e a bênção do Kiddush, cada um deverá dizer amém, que significa que a pessoa concorda com o louvor que foi dito. Esse que pronunciou o Kiddush, que é uma série de versos, então ele bebe então do vinho. Costume que todos os que se encontram na mesa também provem do vinho, portanto devem permanecer em silêncio até provarem do vinho. Em caso de um dos ouvintes ter falado antes de o vinho ter chegado a ele, então o que acontece? Ele teve uma interferência entre a bênção que o chefe da família falou e o vinho que agora ele está bebendo. Então, se houve uma interferência, então a bênção que o chefe da família fez não adiantou nada para ele. Então, ele agora, para beber esse vinho, ele vai ter que fazer ele mesmo a bênção do vinho. Não é necessário pronunciar a bênção após bebermos o vinho. Ou seja, bebemos o vinho, não precisa fazer a bênção final do vinho. A gente vai comer agora e só depois faz-se então com o vinho uma nova brahá. E aí, essa brahá, a gente faz a brahá final também, que serve para a brahá final desse vinho que ele bebeu antes da refeição.
Em caso de não termos vinho para fazer o quidus, pode-se fazer o quidus com pão, certo? Só que aqui tem um procedimento especial que temos que fazer o quidus depois da lavagem das mãos. Refeição da noite. A refeição da noite começa quando abençoamos o pão. Antes disso, deveremos realizar a lavagem das mãos, netilat yadayim. A bênção do pão é feita com 2 pães, halot. A pessoa que faz a bênção deverá intencionar que a está fazendo também para todos os ouvintes. Normalmente, o dono da casa faz a bênção do pão. Ele pega as 2 halotas e as coloca uma em cima da outra, faz um pequeno corte no pão que está embaixo, pronuncia a bênção, depois corta o pão de baixo onde fez o corte. Após cortar um pedaço de pão, ele coloca o pão no sal e come um pedaço do pão. Depois ele corta e distribui do pão para as outras pessoas, após mergulhar as fatias do pão no sal. Durante a refeição, é costume cantar as músicas do Shabat, Zmirot Shabat, bem como falar sobre a Torá, principalmente sobre a Parashá da semana, Parashat Shavua. Antes da bênção final, bênção da refeição final, Birkat Hamazon, lavamos as pontas dos dedos e dos lábios com água, onde a água é despesada na mão e cai em um recipiente. Antes da bênção, retiramos o recipiente da mesa. Na bênção final, adicionamos umas frases especiais para o Shabat. Que a bênção do pão, ela é feita todos os dias, quando a gente come pão. Só que quando a gente come o pão no Shabat, tem que acrescentar um trechinho que é especial para o Shabat. O dia do Shabat. De manhã, vamos à mikvah e depois rezamos a reza do Shaharit. Na reza do Shabat são adicionados alguns salmos antes do Baruch She'amar. Acrescentamos também o louvor Nishmat Kol Chai antes do Estabar. As bênçãos antes e depois do Shema Yisrael são diferentes das dos 6 dias da semana. A reza em pé contém apenas 7 bênçãos. Após a reza de pé, é realizada a leitura da Torá. Durante a leitura são chamados para a leitura normalmente 7 pessoas, onde o primeiro é um Kohen, o segundo é um Levi e o terceiro é um Israel. Em caso de não houver um Kohen, então é chamado um Israel. Em caso de houver um Kohen e não houver um Levi, então o Kohen que recebeu a primeira aliá, subida na Torá, ele repete novamente no lugar do Levi. Esse que recebe a aliá pronuncia as bênçãos da Torá antes e depois da leitura. Após a leitura da Parashá, fala-se um Cádiz, e chamamos a última pessoa que recebe uma aliá para a Torá. Essa pessoa é denominada Maftir. Repete-se um texto do final da Parashá, e depois é lida a Haftará, que é um trecho dos profetas escritos, Nevim Vektuvim. Em ocasiões especiais, como Rosh Chodesh, ou alguma festividade, então o trecho do Maftir é lido em um outro livro da Torá. Nesse caso, é lido um trecho da Torá sobre o assunto do dia. Após a leitura da Torá, realizamos então a reza do Musaf, que é feita como substituição ao sacrifício adicional que era feito no templo por ocasião do Shabat. Refeição do dia. Antes da refeição é realizado um kiddush com vinho. Fizemos um kiddush de noite, vamos fazer um kiddush também do dia. Esse kiddush
é denominado Kiddush Rabbah, grande Kiddush. Nesse Kiddush é suficiente realizar a bênção do vinho. No entanto, costuma-se falar alguns versos da Torá antes da bênção do vinho. A refeição é feita também com a bênção do pão, que é feita com 2 halotas. Em algumas sinagogas é feito após a reza matinal um kiddush com vinho, com mezonot, biscoitos, doces e bebidas. Após o kiddush, as pessoas vão para suas casas e realizam a refeição com pão. Nesse caso, não há necessidade de repetir o kiddush, a não ser que algum membro da família não tenha escutado o kiddush. Quando então o kiddush pode ser repetido, até mesmo por alguém que já tenha escutado o kiddush na sinagoga. Reza da Minha. Na reza da Minha, pronunciamos Korbanot, Ashrei e o louvor, o Baletzion. É feita a leitura da Torá nos primeiros versos da porção semanal da próxima semana. São chamadas à leitura 3 pessoas. A primeira um Kohen, a segunda um Levi e a terceira um Israel. Após a reza, pronunciamos o Sidkat Ra, conforme encontrando no Sidur. Terceira refeição, Seudah Shlishit. Após a reza da Minha é feita a terceira refeição. Em muitos casos, essa refeição é feita na sinagoga, entre a reza da Minha e a reza do Ma'ariv. Essa refeição é feita a princípio com 2 halotas. Essa refeição deve começar antes do pôr do sol e pode continuar até depois do anoitecer. Convém ressaltar que ao abençoarmos depois da refeição, mesmo que já tenha anoitecido, deveremos recitar a bênção conforme fizemos no dia do Shabat, ou seja, incluindo o trecho especial do Shabat na bênção. Saída do Shabat. Depois da saída das estrelas, é feita a reza do Ma'ariv, conforme fazemos nos dias úteis. Adicionamos, no então, na reza, na quarta bênção, a Tachonen Ladam Da'at, um trecho onde realizamos a separação entre o Shabat e os dias da semana que estão entrando. Os horários da saída do Shabat se encontram em tabelas, ou seja, acrescentamos na reza na quarta bênção um trechinho que faz a separação do Shabat na reza. Avdalá, separação. Agora vamos fazer a separação fora da reza. Após a reza do Ma'ariv, quando pronunciamos na reza o trecho da separação do Shabat nos dias úteis de semana, já nos é então permitido de realizar todos os trabalhos dos dias úteis. Em caso de não termos realizado o Ma'ariv e quisermos realizar algum trabalho que no Shabat nos era proibido, então pronunciamos a frase Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. No entanto, não nos é permitido ainda de comer ou beber. Temos que realizar a Avdalá com um copo do vinho e só depois disso a pessoa pode comer e beber à vontade. A Avdalá é normalmente feita por um homem. No entanto, em caso de a mulher não ter quem faça a Avdalá por ela, ela mesma poderá fazer a Avdalá. Avdalá, separação. A Avdalá começa com a bênção do vinho. Em caso de não houver vinho, deverá ser feita a bênção em uma bebida importante nesse local. Hamar Mediná. É importante que a pessoa enche o copo do vinho completamente e que o vinho transborde um pouco fora do copo. Após a bênção do vinho, antes de beber o vinho, é feita a bênção das plantas, Bessamim, quando respiramos um bom cheiro das plantas para reanimar as nossas almas que estão entristecidas com a saída do Shabat. Após a bênção das plantas, realizamos a bênção da luz, quando nos lembramos que o começo da criação do fogo foi feito na saída do Shabat. É costume abençoar quando juntamos 2 velas.
Após essa bênção, é costume de mirar as unhas nas mãos à luz das velas. Proferimos, finalmente, a bênção da Avdalá e depois bebemos do copo do vinho. A pessoa que pronuncia a Avdalá bebe normalmente todo o vinho do copo e depois pronuncia a bênção do vinho. Finalmente, Milave Malka, o acompanhamento da rainha. Nesse caso é o Shabat. A gente acompanha a rainha que está saindo. No final do Shabat, nós acompanhamos a saída do Shabat. Preparamos a mesa para uma nova refeição. A princípio, fazemos a refeição com pão. Então, se a pessoa não conseguir comer uma refeição, ela poderá comer algo mais leve. Muito obrigado. Com a ajuda de Hashem, vamos, na próxima vez, falar sobre a proibição de realizar trabalho no Shabat. Trabalho no Shabat é chamado Melachá. É diferente do que a gente costuma falar trabalho. Então, uma boa noite, tudo de bom, felicidade para todos. Um Shana Tová Gmar Hatimá para todos. Muito obrigado.